dia com muita alegria. Rádio Jovem Pan. Muito bem, de volta com a programação do Supermanhã, e sexta-feira sempre com surpresas, né? Aqui na Jovem Pan News, programa Supermanhã. Hoje uma bela e grata surpresa para você que gosta e aprecia o mundo das artes, tá? No caso agora, as artes cênicas. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News a atriz Denise Fraga. Ela que está divulgando, né, desde ontem aqui na capital alagoana, a sua peça Galileu Galilei, tá certo? Que vai ficar 3 dias aqui, uma curta temporada, mas olha, 3 dias, você não tem desculpa para dizer que não foi ao teatro, né, Gustavo Leite, apreciar exatamente o trabalho dela e desse grande elenco, essa peça que tem a direção da Cibele Forjaz, tá bom? Então, vale a pena. Ela conseguiu transformar em comédia algo que, teoricamente, pela história que a gente sabe do Galileu Galilei, teve muita perseguição, né? Um cara muito perseguido. Sabe por quê? Porque no início dos tempos, ele chegou a dizer que o Sol era o centro do universo. Por essa razão, toda a pressão da igreja, que dominava muito a ciência da época, o coitado Galilei pagou o pato. Mas a Denise conseguiu agora, nessa releitura, nessa peça que tem texto aí de Bertoldo Brecht, transformá-la também em comédia. É isso mesmo, Denise? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcos. Um prazer estar aqui falando com vocês. Um prazer estar aqui em Maceió, essa terra abençoada, né? Já tinha vindo para cá, como eu te falei, passear, mas é a primeira vez que a gente vem com teatro, a primeira vez que eu me apresento aqui. Eu estou feliz por ser com essa peça, que é uma peça que é muito importante para mim. Eu queria muito fazer essa peça, sabe? Você escolheu a peça, né? Você estava trabalhando, na verdade, com uma outra. Isso. Eu tenho aqui um outro pouco da texto história. do mesmo Brecht. Do mesmo Brecht, você tem essa de Setsuan. ligação, exatamente. Há uma boa de Setsuan. Porém, você nesse cruzamento cruzou também com o texto do Galileu? Foi o Alma Boa de Setsuan, quando eu li, me deu essa mesma coisa que me deu com o Galileu, que eu falava, eu preciso dizer isso, eu preciso fazer essa peça. Tem peças que você faz porque te convida, é legal e tal, mas tem umas que são quase uma necessidade. Foi assim com Alma Boa, e eu falava, gente, Brecht é muito popular, Brecht é engraçado. Você falou aí que eu transformei em comédia, quem transformou em comédia a origem foi... já está no texto. É porque ele escreve, ele é um autor alemão, que às vezes até é tido como sisudo, mas ele escreve em timing cômico. E ele escreve para divertir, ele era um artista de cabaré, ele escreve divertir para comunicar. O que ele faz? Ele pega uma boa história, no caso Galileu, que é uma história muito potente, que muita gente conhece. Ele usa humor, sempre, ironia, música, quer dizer, ele trabalha com ingredientes para te divertir, mas ao mesmo tempo ele vai lá e te pega na mão e faz você ir através de uma reflexão, e você sai do teatro tendo o seu lazer, tendo tido aquela... As pessoas às vezes ficam com muito medo de arriscar o seu rico dinheirinho numa coisa que não seja comédia, né? Com medo de não se divertir. E, na verdade, ele, no fundo, ele sabia disso, né? Então, ele te entretém, mas ele te leva por um caminho de uma reflexão, que isso que eu acho que ele fez com a peça, né? Que ele pega a história desse homem que cedeu, né, que teve que negar a verdade, o que era completamente óbvio. Negar as convicções em nome da vida, né? Negar o que ele podia provar, né? Porque o Galileu, como diz, ele melhorou o telescópio existente na época, e aí ele conseguia ver as luas de Júpiter. Com as luas de Júpiter, ele conseguia agora provar que a Terra estava em movimento e que girava em torno do Sol. E era só ver, era só olhar pelo telescópio. E ele achou que isso bastava, mesmo para a igreja, que tinha a Santa Inquisição a toda na época. Ele achou que eles iam olhar ali, mas ele esqueceu que a verdade não existe. A verdade é sempre submetida ao poder vigente. Exatamente, ao poder vigente, porque o poder, obviamente, tem a tendência de, para se manter como poder, ser cego e fechar os olhos realmente para todas as outras coisas, sob pena, né, de ser, obviamente, golpeado, né, pelo conhecimento
conhecimento. Como é que você conseguiu fazer essa transformação, essa adaptação? Sei que você está com um grande elenco também no palco, mas obviamente levando a interpretação de um texto que teoricamente poderia falar muito de ciência, mas ao mesmo tempo com comédia. Aí você disse que o Brecht já deu essas pausas e você foi teve que ter muita adaptação? Porque o texto fala, claro, a história do Galileu, mas o que o Brecht fala, faz a gente ver? Que somos todos galileus. Né? Quem de nós não nega a verdade, né? Para não ir para a fogueira? Né? Quem de nós não faz cara de paisagem para absurdos? A gente está acostumado a ceder. É muito louco o que está acontecendo com a gente, né, Marcos? A gente vive numa sociedade aí que a gente inventou viver, onde o que vale é o que dá o dinheiro. Verdade. Então você começou a justificar tudo por dinheiro. Né? E você, em nome do leite das crianças, em nome de ficar bem com o seu chefe, de ganhar aquela promoção, você vai cedendo. E aí o Brecht pega essa história desse homem que cedeu, que negou, né? Porque para muita gente até o Galileu é tido como um traidor da ideia, porque ele negou em praça pública. Não, é o Sol que está no centro do universo, é a Terra que está no centro do universo, é mentira. Então, ele fez isso concedendo. O Galileu pega essa história e faz você ver um Galileu muito humano, um homem falível. Ele não escreve um herói, ele escreve um homem que era vaidoso, cheio de dúvidas, e vai te pôr dentro dessa história para você ver o quanto que você também é Galileu no seu cotidiano. No dia a dia. E aí, pegando na sua mão, fazendo você rir, através de toda essa história desse homem, que é quase um malandro, ele escreve um Galileu quase um malandro, que vai fazendo, porque o Galileu fez muito com chavos. Ele só não foi queimado mesmo, porque ele se articulou tinha bem. muitos conhecimentos no Vaticano e ele achou que ele estava livre daquilo. E por isso que ele não foi para a fogueira, mas depois ele foi mantido em prisão domiciliar. E foi na prisão domiciliar, sempre vigiado pela Inquisição. Tudo que ele escrevia, ele tinha que entregar para a Inquisição. Submeter ao olhar, mas né? aí ele escreveu escondido o I Discorsi, que é a sua obra, que é o grande legado dele para a ciência, os discursos, e ele conseguiu que isso fosse publicado na Holanda, fora dos olhos, longe dos olhos da Santa Inquisição, e a gente tem o legado de Galileu. Quer dizer, mesmo depois, essa talvez seja a parte da peça que mais me interessa, porque o Brecht faz a gente pensar muito, mesmo servindo, essas estruturas de poder que a gente serve, mesmo concedendo diariamente, né? Porque não tem jeito, porque você tem que ganhar o seu ganha-pão. O que você pode fazer para estar minimamente em dia com seus ideais? Para você olhar no espelho e falar, não, o Marcos ainda está aí. O Marcos, aquele que entrou para a escola de jornalismo lá, que tinha tentando, cabelo, né? Tinha que sonhos tinha cabelo. de mudar o mundo. E que, obviamente... E que tinha sonhos de mudar o mundo, exatamente, tá lá. Mas... A minha paixão pelo rádio, e que bom que você também gosta do rádio, ela vem exatamente daí, da possibilidade de levar um pouco, né, desse pequeno dom, né, que de repente bate em você, para tentar mediar com clareza para as pessoas o que está acontecendo. Veja só, a possibilidade hoje, a gente está falando de um assunto como Galilei, que eu não conseguiria colocar na minha pauta do dia a dia, mas vem a peça, vem a arte, e por meio dela o meu trabalho vai estar chegando agora para pessoas que talvez não conheçam a história, porque lamentavelmente, Denise, a gente vem ainda de uma geração onde a escola trabalhava muito bem os temas, né? E você vai assimilando isso para a vida toda. Mas agora a gente está na cultura do fragmento, né? É a cultura da mensagem que parece que o que está na rede social é extremamente verdadeiro. Parece que o que chega no WhatsApp daqui a pouco é extremamente verdadeiro. E não é bem assim. Há uma densidade nas coisas, né? Eu acho que você deve cruzar com isso, por exemplo. Na minha área acontece, mas eu creio que nas artes cênicas também. Você vê as pessoas, fulano ganhou uma exposição por causa de um vestido. Aí ganhou um tempo com essa exposição. Mas o que é que você quer ser agora? Eu quero ser atriz. Porque parece que aquilo ali era referência para ser atriz. Quando a gente sabe, eu convivia com os amigos que estudavam teatro, o quanto eles tinham que ler e estudar mais do que eu, às vezes. Porque e é louco que a gente passa o dia, eu acho louco coisa que está acontecendo com a gente passa o dia lendo. Lendo pequenas coisas, lendo mensagens, lendo posts, lendo. Se a gente usasse, sei lá, uma parte dessas horas para você conseguir mergulhar, não tem mergulho mais nenhum. E você tem uma sensação de estar, como diz, arando água.
né, de capinar naquilo que não existe. E dá um trabalho danado, e suga uma energia danada, Pois mas é. você não tem de volta essa sensação de ter atingido, né? Você fica sempre com a sensação de não ter atingido. E essa frustração intrínseca à internet, ela é uma coisa muito terrível dos nossos dias. A minha né? filha fica, pai, por que você só ouve música dos anos 80? Eu disse, pois é, porque eles falam o que eu queria ouvir, e são coisas que eu gosto, e graças a que legal que hoje a internet se recupera tudo, e aí você tem shows que eu não vi, né? Obviamente o Circo Voador não vivi, eu morava em Alagoas, mas sabia que era um grande palco, né? Os documentários Ai, que sobre o legal. Circo Voador, e eu recupero hoje. Mas você é tão velho, esse pessoal tá tão velho, como se a ideia do velho, né, fosse alguma coisa que se acabasse. Mas enfim, vamos parar de falar disso, vamos falar do seu trabalho, que é o mais importante. Denise, a sua relação com o teatro e com a arte, obviamente o que deixa você mais conhecida para o público nacional é a passagem pela TV. Mas também ela é uma passagem que está muito associada à veia cômica. Sempre foi assim? Ou a Então, Denise já fez também Você sabe que tragédia? as pessoas falam pra mim, você só faz comédia? Eu falo, não é que eu só faça comédia, eu acredito no humor. No humor, muito E eu bom. acredito no humor há muito tempo, Marcos, como um potente veículo para reflexão. Muito legal. E quando eu achei esse autor, o Brecht, que tinha a mesma... Ele escrevia nos diários dele assim, divertir para comunicar. Tá lá. Ele queria entreter. E eu, quando eu tenho a sensação de ter divertido alguém, feito essa pessoa, né, rir, se divertir, e ao mesmo tempo essa pessoa sai dali com uma pulga atrás da orelha, tanto que tem uma coisa que eu falo que sempre, que assim, a minha risada preferida é aquela risada pior que é. Que eu chamo a risada pior que é. Tipo Fafá de Belém, assim, aquela que chama atenção? Não é a questão da sonoridade da risada. Porque a risada, quando você faz muita comédia, você fica com o ouvido treinado. A risada, ela não é uma risada, ela é uma voz, né? Exato. Não existe uma risada única. Então, às vezes, quando você faz muita comédia, você escuta o público e você fala, eles estão rindo disso ou daquilo. Essa risada não interessa. Aham. Essa outra interessa. Por exemplo, eu gosto que riam de alguma coisa que estão entendendo. Aham. Você pode fazer um nhé e rirem. E isso não tem nada dentro. Agora, quando a pessoa ri de uma coisa que ela entendeu, que é a minha luta, assim, o que acontece? Tem uma risada que o público dá que eu adoro, que é uma risada que você vê que o público fala assim, nossa, pior que é. É verdade, nós fazemos isso. É isso O aí, teatro existe muito como um espelho para você se reconhecer e você ver o quanto ridículos somos, o quanto nos embrenhamos em coisas inúteis, né? E o teatro te dá muitas vezes uma voz. O que está acontecendo nessa peça talvez seja o motivo do sucesso dela, é que a peça é um dos melhores textos do Brecht, e é um texto que te leva... Dá uma olhadinha na internet para ver o que as pessoas falam da peça. A gente tem uma página, que é o Denise Fraga Oficial, no Facebook e no Instagram também, e eu vejo que as pessoas, elas saem do teatro com vontade de escrever, quer se fazer comunicar com tese você. sobre... não é nem legal, falando legal. para mim, fazendo tese sobre o que aconteceu com elas diante da peça, porque a peça faz você se ver. E aí, no outro dia me perguntaram, como é que você justifica em momentos de crise? Você está lotando um teatro de 700 lugares, a gente lota, é incrível, Marcos, Muito legal, por muito onde a legal. gente passa. E em São Paulo a gente lotava o Tuca de 700 lugares. Eu acho que lotando os teatros, por quê? Porque a peça te chama a resgatar-se, te dá uma esperança qualquer de você estar minimamente em contato com você mesmo. Ceder todos vamos, mas até onde? Muito legal. Você tem que Show ver de esse bola. limite, né? Show de E bola. fazer isso rindo, né? Que a peça faz você rir o tempo inteiro. Fazer isso rindo, né? Tem uma frase que eu falo na peça que o Brecht escreveu que põe na boca do Galileu, que ele fala: eu acredito na razão, pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. E eu te digo, pensar através do humor e da ironia, aí não tem pra ninguém. É um divertimento certo, é um Pois prazer é, imenso. se a gente sorrisse mais não fazia guerra, né? A gente está agora vivendo agora esse momento de Olimpíada, e ontem uma entrevista comédia do ministro, né? Falando dos terroristas do Brasil, terror no Brasil não vai dar certo. E não deu mesmo. O cara queria para não sei para onde lá, para encontrar com o Estado Islâmico, mas não tinha dinheiro. Eu acho que ele queria o vale terrorismo, não quer mandar lá o depósito para viajar. Um dia alguém vai transformar isso em comédia, não é possível. Me diga uma coisa, você
você vivenciou aí para a produção da peça, e você também trabalha com produção, tem essa relação com produção, não é fácil produzir no Brasil, mas o Ministério da Cultura, ele sofreu um ataque breve e graças à força dos artistas e à pressão popular, voltou a ser ministério com o nome de ministério. E a peça, que é inclusive reconhecida no ano passado como a melhor peça de comédia do Brasil, tem o apoio do Ministério da Cultura e também do Bradesco. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como artista, se você se sentiu um pouco abalada com essa estratégia que queria vincular o Ministério para um departamento lá do Ministério da Educação. Claro, né? Não pegou bem, né? É muito. Você sabe que eu sempre conto uma historinha assim. Eu fui uma vez no Museu de Antropologia do México, que é um museu muito completo, e você vai vendo todos os povos primitivos. Em todos os povos, eles comem, eles bebem, eles se reproduzem e eles fazem arte. A arte é um negócio intrínseco ao humano. Você achar que a arte é alguma coisa supérflua realmente é fruto de uma sociedade que está doente. Em qualquer país desenvolvido do mundo, a arte é alguma coisa fomentada, porque você sabe que a arte ela precisa ser entregue ao público. Porque a arte é o que salva. As pessoas não têm essa noção, porque a gente, às vezes, quem não tem essa noção, porque eu sinto que tudo isso que aconteceu foi fruto de muita ignorância, e as pessoas falam da coisa do Ministério da Cultura, às vezes, da Lei Rouanet, sem conhecimento de causa. E para quem não tem conhecimento, é bom pesquisar, está tudo lá nos sites, você pode ver todos os orçamentos e tudo. Eu me senti muito ofendida de ver as pessoas falando... conta de tudo, não, né? E ver as pessoas falando como se nós, artistas, mamássemos. Pois é, Até isso eu ouvi, mamássemos na teta. Todo país que se preze tem leis de incentivo para a cultura, né? Os países mais desenvolvidos do mundo. Se não fosse a Lei Rouanet e o Bradesco, que é nosso parceiro desde a Alma Boa, eu não teria feito a Alma Boa de Setsuan por esse Brasil inteiro, eu não estaria aqui Você não agora. Estaria em Alagoas, eu não estaria com a não, gente. E não estaria com um elenco de 10 atores trabalhando, 17 pessoas viajando numa equipe. Montando o cenário. Eles esquecem que cultura gera emprego. Não, Exatamente. A Miriam Muniz já falava uma coisa sensacional. Ela falou assim, isso. eu vou fazer teatro, eu quero fazer teatro. Eu descobri que eu queria fazer teatro porque com o teatro você faz tudo. Você fala de todos os universos. E na medida que você faz teatro, você amplia a cada peça. O universo, ele amplia fisicamente, realmente, para todos os lados. Porque você precisa dar emprego. Se você precisa de fazer os figurinos, você precisa de costureiras e tecidos. O número de coisas que gera de empregos uma peça de teatro é uma coisa incrível. Como a cultura gera economia, é uma coisa inegável. E você separar isso como se isso fosse uma coisa menor, foi muito ofensivo para mim. Exatamente. Eu tinha que fazer essa pergunta a você, porque a primeira chamada, exatamente do material de divulgação, faz essa referência de que é uma peça que tem sim esse apoio a partir da realidade do Ministério da Cultura. Eu sabia da sua impressão sobre isso, que bom que você traz ela também para essa entrevista. Vamos falar um pouco mais do teu trabalho. A possibilidade de você conseguir encaixar na tua agenda o teatro lhe completa como atriz? Como é que é essa tua relação? Na verdade, eu não encaixo na minha agenda o teatro, eu encaixo na minha agenda o resto. Começa com o teatro. Porque assim, hoje eu sinto que o teatro virou para mim uma... Aconteceu um negócio comigo que foi essa história, acho que talvez a Alma Boa tenha sido um marco para mim, que foi essa coisa do descobrir uma voz muito grande. Você está em cena porque te convidaram para o papel, sempre é bom. Ser ator é a melhor profissão do mundo. Eu sempre agradeço todos os dias. Mas você está em cena quando você se apropria das palavras de um autor, porque você quer contar aquilo quase que uma fofoca que te contaram que você não pode deixar de contar. Hoje eu sou movida por isso. Eu li o Galileu e eu falava, eu preciso fazer essa peça. Você acha que eu posso fazer o Galileu? Eu achava que não. E eu te falava, Denise, tira essa ideia da cabeça. Você está louca, você vai fazer o Galileu? Muitas vezes eu falava, tira essa ideia. Aí eu li a peça de novo, gente, eu preciso dizer isso, eu preciso dizer isso. Quando eu cheguei para a Cibele Forjaz, que é uma craque do teatro, Vocês fazem uma tabela legal, né? Sempre que se junta dá muito pano para manga, né? Eu vou te falar, foi uma parceria muito
linda Se com a fosse na Cibele. música, era uma dupla Eu tinha uma sertaneja, admiração né? eu tinha uma admiração por ela enorme, sabe? E queria muito trabalhar com ela. E aí, quando ela topou fazer, e ela fez uma coisa linda, que ela fez um espetáculo lindo, festivo, musical, onde a gente canta o Theo Werneck, toca ao Pois vivo é, com a gente em pois é, cena. que legal. Então, no elenco, nada mais, nada menos que Ari França, Lúcia Romano, Daniel Warren, o Vanderlei Bernardino, a Maristela Chelala, Jaqueline Obrigon, o Luiz Mármore, o Silvio Restife. Quer dizer, eu fico muito feliz dessa minha ideia, que parecia uma ideia maluca. Agora eu nem questiono mais, porque estamos aí há um ano em cartaz, viajando pelo Brasil, uma temporada imensa em São Paulo, lotando os teatros. E eu agora nem pergunto mais, você acha que tem problema uma mulher fazer o Galileu? Porque eu já vi que não tem, Não porque tem, a gente não lota por onde a gente passa. A peça realmente tem muito poder, é uma peça... E virou um espetáculo espetaculoso, assim, é um espetáculo que ele é um espetáculo, um cenário, muitos figurinos, um monte de gente em cena cantando. Quer dizer, eu fico feliz de estar conseguindo dizer o que eu queria dizer com um espetáculo dessa categoria. E eu fico pensando, Brecht ia ficar feliz, porque o Brecht era um autor de cabaré, ele era um ator de cabaré, ele queria entreter. E quando a gente vê que o espetáculo tem esse alcance, eu te confesso, eu estou eufórica, eu falo desse jeito animado da peça, porque às vezes eu falo, Denise, se controla, quando você vê se está falando... Não, você está falando corretíssimamente. Mas é porque Forma correta. eu sou muito animada com o que está acontecendo, porque, vou te falar, renova as minhas esperanças de fazer o teatro que eu acredito, que é esse palco de ideias, esse lugar do divertimento e da ideia, onde o público não sai de lá com as mãos vazias. Você ri, você se diverte, mas você vai para casa com uma pulga atrás da orelha, em estado de reflexão, e eu sempre digo, tá arriscado você chegar diferente no seu escritório na segunda-feira. Já que você inclui todo o resto, né, a partir do seu tempo com o teatro, vem cinema por aí, volta para a TV. Então, a gente acabou de que você tem esse ano? A gente acabou de lançar o De Onde Eu Te Vejo, que eu não sei se passou aqui em Maceió, que foi um filme lindo. Quando entrar aí na demanda, vocês não deixem de ver. De Onde Eu Te Vejo, eu e o Domingos Montanheiro, é um filme lindo do Luiz Vilaça, que é um casal que se separa e ele vai morar na janela em frente, e eles que se viam lado a lado passam a se ver de longe, e aí tudo que acontece faz um paralelo com a cidade de São Paulo lindo. E eu vou fazer agora a próxima novela das 9, que eu vou fazer uma participação nos 3 primeiros capítulos, que chama A Lei do Amor. E eu tenho um filme para ser lançado também esse ano que chama Fala Comigo. Vou fazer a terceira temporada do Três Terezas no GNT e continuo viajando com Galileu Galilei, que é essa minha alegria que está vendo o que está acontecendo com essa peça. Muito bom. Vida longa para ela, né? Porque o Trair e Coçar teve também essa característica, 6 anos, né? Você estava falando aqui, e realmente Trair e Coçar é só começar, é uma verdade, né? Porque a piada, a brincadeira da peça é uma verdade. Não faça. Se você não quer, não comece, né? Porque tudo tem a ver com isso. Denise, como é que está sendo a sua receptividade para o Nordeste? Você está vindo pela primeira vez a Maceió, mas já foi para outras capitais nordestinas? Com uma boa, assim, essa é a primeira... Você está começando a andar agora? Do Galileu é a primeira pisada no Nordeste em então, Maceió. A porta de entrada é Maceió. Agora a gente vai para Fortaleza, para Recife, mas a gente já... O Zé Maria, nosso querido produtor multi-homem de teatro, estava me falando hoje agora de que as pessoas estão comprando os ingressos, porque a gente sempre duvida, né? Eu vou te falar, eu sempre duvido. Eu fico sempre feliz, porque quando vai chegando perto das 9 horas, eu falo, meu Deus, será que eles vão vir? Será que eles vieram? Eu fico imaginando essa rede isso de acontece pessoas. Mesmo, né? Eu pensava que essa era uma tensão que não existia. Mas eu fico feliz de ver que as pessoas estão vindo. Mas você adotou uma estratégia importante. O nordestino e o alagoano, e eu sou nascido na capital, eu sei, porque eu já agi muito assim. Como eu venho de uma juventude que não era tão endinheirada, então eu só ia para as coisas que eu tivesse certeza que estava para acontecer. Então eu era daquele tipo que disse, não, cara, vamos esperar aqui, vamos ver a primeira batida de palma ali, porque primeiro eles falam do patrocinador e tal, aí daí a gente entra. Eu sempre fui um pouco assim. E o alagoano é um pouco isso. E você fazendo rádio, estando na TV, sendo a capa do jornal, olha, ela tá aqui mesmo. Ah, ela foi vista na padaria não sei aonde. Ah, ela tava no... E a rede social agora, eu acho que a coisa mais fantástica que ela tem é que quando um posta num lugar, o outro fica sabendo. Fala, pô, a Denise tá aqui mesmo. Porque eu te digo, nada melhor do que pro teatro e para as artes de uma maneira geral, acho que para tudo, até o boca a boca.
boca. O boca a boca foi potencializado com as redes sociais de uma maneira imensa, porque você tem o boca a boca antes da coisa. Você entra lá na nossa página e você vê os comentários. E as pessoas põem mesmo coisas que não gostam. E o que eu acho incrível dessa peça, é muito bom. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar. Tem uma unanimidade no Galileu. Que legal. Que é incrível, que eu estou muito feliz, porque eu te confesso que eu acreditava na força da peça, mas eu não imaginei que fosse ser tanto. Então, eu fico vendo, eu sou até capaz de falar aqui, olha, vá, porque eu garanto. Porque às vezes a gente chega numa cidade, as pessoas tem gente como você que, não, deixa eu esperar a sexta, para ver se meus amigos vão gostar, para eu ir no sábado. Aí depois, no domingo, não tem mais ingresso. Eu falo, poxa, se a gente pudesse usar aqueles ingressos que eles não vieram na sexta, então vá na sexta. Aí você tá num grande palco, porque né? eu te digo que o boca a boca dessa festa é certo, eu garanto. E eu vou te falar, eu tô lá na porta esperando, nós esperamos as pessoas na porta, a gente recebe os espectadores. Você mantém essa tradição? Desde a Alma Boa de Sete Sons. Que legal. Sabe por quê, Marcos? Porque eu acho que o teatro, ele é tão mais interessante, quanto mais as pessoas perceberem que ele é um ritual, onde estamos todos ali reunidos. Verdade. Nessa hora que a gente está atrás das nossas telas aí, cada um, o indivíduo sozinho. Essa experiência coletiva, 1000 pessoas no teatro, 10 atores no palco, todos nós podemos morrer. Olha que louco. Tem um diretor italiano que fala uma coisa que eu adoro, que ele fala, o público ainda continua indo ao teatro na grande esperança de ver um ator morrer em cena. Tomara que não torçam para isso, mas essa iminência de estarmos todos vivos ali, esse ato presencial, onde estamos todos conectados na mesma ideia, na mesma reflexão. Em silêncio. Isso virou uma coisa poderosíssima. Quem passa por isso e conhece o teatro, porque muita gente hoje não conhece o teatro, é verdade. Aí a pessoa entende o que é, como é poderoso. Então a gente espera o público na porta para justamente as pessoas verem que, olha, nós estamos aqui. Aquilo não é uma tela. Nós estamos aqui, entregamos os programas, conversamos um pouquinho, sentamos as pessoas e aí a gente começa o espetáculo vindo da plateia para o palco e aí há aquele mergulho. A peça tem 2h15. Exatamente. E eu ficava com muita medo. energia. Eu ficava com medo desse tempo, mas eu vou te dizer, ninguém vai embora. Que legal. Ninguém sai, ninguém olha no relógio. E a gente olha muito a plateia, porque o nosso cenário ele tem uma arena que é lançada no meio do público. Dá para ver muito a plateia. E essa peça tem uma coisa que eu nunca tinha vivenciado em teatro, que algumas horas do texto, como é um texto muito poderoso, você vê cabecinhas balançarem em vários pontos diferentes do teatro juntas. Depois que eu digo, por exemplo, a máxima dessa peça, que é quando o pupilo do Galileu fala para ele, quando ele nega, infeliz a terra que não tem heróis. E o Galileu retruca, infeliz a terra que precisa de heróis. Muito legal. Denise Fraga, você tem um outro compromisso. Primeiro, ficar feliz por você ter passado aqui pela nossa emissora, incluir no seu roteiro também o rádio. Que bom que você recebe as pessoas. Você falando aí, cada um com sua arte, né? Eu, na escola, tive que fazer uma peça, não era bom, fui a árvore, mas teve aqui um papel, porque a árvore era onde o ator principal morria, né? Então, eu era árvore, né? Então, eu tava lá, entrei pra foto lá como uma árvore e o cara morria lá embaixo. Realmente o teatro tem uma magia fantástica, que bom que você tem essa energia ainda. E olha, ela não queria que a gente falasse, mas eu vou dizer, são 30 anos dedicados a essa arte, que rejuvenesce, que a deixa com energia, que seduz as pessoas. O estúdio aqui alterou um pouco a rotina da nossa emissora. É por isso que a Denise Fraga continua com esse espaço tão importante para o teatro, para o cinema. É muito querida entre os amigos, né, entre os colegas, porque quer fazer bem, só briga para fazer o bem. E, através do sorriso, provoca toda essa revolução. Acho, sim, como você, que o sorriso e a comédia são revolucionários. E que bom que você continua revolucionando. Até uma próxima, Denise. Ei, obrigada. Valeu. Obrigada. E vai ser lá no Teatro Gustavo Leite. Escolha o seu dia. É hoje o melhor dia? Vai lá. É amanhã ou no domingo? Para mim, só dá domingo. A gente se encontra lá com certeza. Bom espetáculo e que Maceió te abrace, Denise. Obrigada, querida. Valeu. Beijo para você. Valeu. Muito obrigado, hein? Olha aí, são 11h33.